O próximo modo de produção é chamado de modo de produção asiático ou modo de produção oriental. Esse modo de produção ele surgiu ainda durante a Antiguidade e recebe esse nome porque a maior parte das civilizações no qual ele se desenvolveu se situam no continente asiático. É o caso dos mesopotâmios, né, que surgiram onde hoje fica os países do Irã e do Iraque, mas também da civilização chinesa, da civilização indiana. Só que esse modo de produção ele não se desenvolveu exclusivamente no continente asiático. Ele esteve presente também na África, onde ele foi presente entre a civilização egípcia, e também no continente americano, cujos principais representantes foram os astecas e os incas, né? O modo de produção asiático vai ter sua origem ainda no final do período neolítico, quando aquelas pequenas sociedades tribais às margens dos rios passam por um processo de intenso crescimento demográfico, que pouco a pouco transformou vilas e povoados em cidades. Com o crescimento das povoações, essas sociedades se tornaram mais complexas e vão dando origem a uma especialização de tarefas mais profundas do que a que existia anteriormente. Além disso, isso vai dar espaço ao surgimento da propriedade privada, do acúmulo de riqueza e da organização dos primeiros estados. Tem-se aí a origem das primeiras grandes sociedades hidráulicas, assim chamadas por terem se formado às margens dos rios. Outra característica marcante dessas sociedades está ligada à posse da terra. Nelas, a terra era propriedade exclusiva do Estado, representado pelo imperador, e logo não pertencia a uma classe social ou a um grupo dominante. O imperador era a figura central dentro do sistema estatal, sendo ele mesmo a encarnação do Estado, e venerado como se fosse um deus. Era em torno desse imperador que se formavam os grupos privilegiados, como nobres, sacerdotes, funcionários e também guerreiros. Na imagem ao lado, temos o detalhe de um mural pintado pelo mexicano Diogo Rivera. Nele, Rivera retrata o mercado asteca e, ao fundo, uma de suas cidades. Nessa imagem, podemos perceber como os povos que adotaram o modo de produção asiático construíram grandes civilizações e também imensas cidades. Além disso, vemos a discrepância entre as classes privilegiadas, representada pelo homem com um leque sentado em uma liteira, provavelmente o monarca asteca, que é carregado pelos seus escravos, e os membros das classes menos prestigiadas que foram representados ao seu redor. Os astecas formaram uma grande civilização que floresceu no centro do território que hoje faz parte do México, entre os anos de 1300 e 1521 d.C. Bem, como estas eram sociedades profundamente desiguais, os grupos privilegiados se apropriavam através de impostos e também de tributos e consumiam também o excedente agrícola produzido pelos camponeses e pelos escravos, que formavam as classes produtoras. Então a produção era em sua maioria responsabilidade destas classes. A circulação era feita através dos tributos e também do comércio, e o consumo era diferenciado, ficando as classes privilegiadas com a maior parte dos recursos produzidos. Nessas sociedades, os camponeses viviam em condições de servidão coletiva, não podiam abandonar a terra e sustentavam todo o Estado. Além disso, os escravos e camponeses, assim como artesãos e outras classes de trabalhadores, eram constantemente recrutados para realizar as grandes construções hidráulicas e outras obras de engenharia, que foram grandes símbolos destas sociedades e do poder considerado divino de seus monarcas. A exemplo das grandes pirâmides e tumbas egípcias, construídas para servirem de túmulos aos faraós e também às suas famílias, a colossal muralha da China, construída para a defesa do Império Chinês, os preciosos palácios dos marajás hindus, a exemplo do Taj Mahal, e as grandiosas cidades astecas e incas que surpreenderam os espanhóis quando estes aportaram em terras americanas.
No período entre safra, esses trabalhadores eram forçados a se deslocarem de suas atividades comuns para trabalharem nessas imensas obras públicas, especialmente para construir canais de irrigação e outras obras hidráulicas, que eram essenciais para a produção agrícola. Enfim, estas eram as principais características dos povos que adotavam o modo de produção oriental, as primeiras sociedades estratificadas ou de classes.